da sua igreja está no seu povo. E a gente percebe isso na hora da adoração. O time aqui do back vocal aí é sensacional. A hora que eles abriram a voz, uau! Muito afinado. Muito linda a unção que está aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou junto comigo aqui, pastor Israel da nossa igreja. Quero apresentá-lo. Sempre meu escudeiro vai comigo nos lugares. Também tem um trabalho lindo na igreja de consolidação. Muito bom ver o Celso. O Celso eu já encontrei outro dia, mas a Miriam, aquela é a Mariana. Não reconheceria se eu encontrasse. Tá linda, né? Como eu imaginei que ela ia ficar. E vocês são lindos, e é uma honra estar aqui, pastor Klaus. Pastor Klaus é irmão de um professor meu. Uma das primeiras influências minhas foi o Pascoal Piragibe. Um grande homem de Deus, você já conhece? Prega pra caramba, né? E foi um dos primeiros pregadores que me impactaram. E hoje eu quero partilhar com você algo que Deus me deu e que tem tudo a ver com aquilo que vocês estão nessa campanha. Quantos aqui creem que esse é um tempo de uma colheita extraordinária? Eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e fale: você não viu nada ainda do que Deus vai fazer. Você crê nisso, irmão? O que Deus está fazendo aqui com vocês é só a ponta do iceberg. Até quando esperar é um título muito sugestivo, né? Quando eu recebi do Celso o folder, né? Como é que chama aquilo? O banner. Hoje em dia tudo é nome em inglês, né? Então, às vezes a gente esquece. Com o tema, eu falei, mas o que ele quer dizer com isso? Aí eu lembrei da nossa conversa, né? Porque até quando esperar pode ser aquela palavra de encorajamento para aquele indivíduo que está esperando há muito tempo e as coisas não acontecem. Ah, tá a Jennifer aqui também, vou pedir para ela ficar de pé. Essa moça que está aqui, ó, é uma cantora extraordinária. Se não ouviram, vão ouvir ainda falar. Obrigado, Jenny. Mas quando a gente pensa então num título desse, existem várias pessoas que estão de alguma maneira esperando por alguma razão. Alguns estão esperando e já deviam estar no meio do caminho. Por quê? Porque se decepcionaram. Estão passando por uma luta pessoal, uma luta familiar, uma luta financeira. Outros estão esperando porque ainda não foram convencidos do que devem ir. Mas eu quero dizer para vocês que o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Deus projetou para você, eu quero comparar a uma grande semeadura, todo o processo que vai e uma colheita extraordinária. Eu quero que você imagine você como uma semente que vai ser semeada, que vai ser transformada e que vai dar frutos. Eu quero que você imagine os seus sonhos como sementes. Eu quero que você imagine os seus dons como sementes. Eu quero que você imagine a sua fé como semente. Porque tudo que Deus faz, diga assim, tudo que Deus faz, acontece através de um processo. Pastor Klaus disse que essa igreja tem 22 anos. 23 anos. Vocês já caminharam muito, né? Mas isso aqui não é nem um décimo do que Deus vai fazer. Nós somos a verdadeira colheita de Deus. Eu quero começar a ler o texto e depois eu vou fazer algumas digressões, algumas reflexões com vocês. O texto da palavra de Deus que eu quero ler está em Mateus 13, de 1 a 9. Vocês têm a Bíblia para projetar aqui ou não? Senão eu leio bem devagarzinho. O povo aqui ainda anda com Bíblia, né? Antigamente a gente falava assim, abram suas Bíblias. Hoje a gente diz assim, liguem as suas Bíblias. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar
e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, outra onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantos aqui têm ouvidos para ouvir? Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus, eu estou completamente aberto para ouvir a palavra que o Senhor tem para mim, que vai cair no meu coração, transformar a minha visão, a minha convicção, e vai produzir grandes frutos, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar falando para vocês do propósito de uma semente. Qual é o propósito de uma semente? Alguém pode me dizer? Tornar uma árvore com frutos, não é isso? O propósito de uma semente não é ser uma semente. Você não é uma pessoa que Deus criou para ser uma pessoa imutável. Nada na vida é imutável a não ser Deus e a sua palavra. Fora isso, todos nós somos seres em transformação. E uma semente, ela precisa ser semeada. 2 Coríntios 9, 10 a 12 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem é esse? Deus. E pão para alimento também suprirá. Diga, suprirá. E aumentará, diga, aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, diga, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças para Deus. Entenda uma coisa, eu falei de diversos tipos de sementes. Você é uma semente, seu dinheiro é uma semente, seus dons são sementes, o seu tempo sementes, os seus sonhos são sementes. Deus é quem dá a semente. E Ele dá semente para quê? Para que ela seja semeada. E Deus promete, o mesmo Deus que dá a semente, Ele aumenta a sementeira. O Senhor me mandou falar aqui para vocês hoje, que vocês estão vivendo um momento em que Deus está aumentando a sementeira. Porque essa igreja é uma sementeira. Você é uma semente. E você vai dar frutos de novas vidas, de salvação de almas. Você vai dar em todos os sentidos, espiritual, emocional, intelectual, material. Mas você tem que entender uma coisa: precisa estar pronto para cumprir o propósito da semente. Amém? Muita gente fala: mas pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida, está demorando. É o Vinícius? Que bom te ver. Eu estou meio ceguinho de longe assim já, mas eu olhei, falei: será que é? Você é amigo da Mariana? Namorado ou não? Deus está dizendo que Ele dá semente para que Ele seja generoso. Quantos aqui querem amor? Você tem que amar, porque se a tua semente, os teus atos, o resultado da tua vida for amor, o que você vai colher? Amor. Quantos aqui querem prosperar financeiramente?
Querido, quando o pastor começa a falar sobre semear, se você costura o bolso, pode saber de uma coisa: Deus diz: eu dou mais sementes para a sementeira, para que elas sejam semeadas generosamente. E antes dos frutos serem colhidos, tem que haver uma grande colheita. Quantos tem que haver uma grande semeadura? Quantos querem ter uma grande colheita aqui? Então diga assim: Deus, eu sei que toda semente que eu lançar vai trazer frutos para o teu reino, para a tua glória, e o Senhor vai aumentar a minha sementeira. Amém? Glória a Deus. Ele promete: o que dá semente ao semeador, ele vai prover, ele vai dar o pão, porque você come o pão, mas não come a semente. Semente do trigo, se você comer, nunca vai virar pão. Deus, quando te dá o teu salário, abre portas na tua vida, parte dessas sementes precisam ser semeadas, e outras vão ser comidas em forma de frutos. Mas o processo do que Deus vai fazer, Ele já está fazendo. O seu pastor lançou uma visão, e Deus, quando dá uma visão, Ele dá para o líder. Pode saber disso. Ele dá para o líder. Quando Davi lançou, Deus deu no coração de Davi o desejo de construir uma casa. E aí, Davi foi o homem que Deus usou para dar o desafio para o povo. E o povo comprou o desafio de tal maneira que chegou uma hora e ele falou: chega, não precisa trazer mais. Você quer ter um problema assim, meu irmão? Quantos aqui querem ser instrumentos do Deus Todo-Poderoso? Porque só tem dois espíritos que podem estar por trás de um dinheiro: o Deus ou o Mamon. Se o Mamon for o espírito que domina a sua vida, então o dinheiro te escraviza. Mas se o Mamon estiver debaixo dos seus pés e Deus for o seu Senhor, o dinheiro é teu servo. E eu quero te dizer, a palavra de Deus está prometendo que todo aquele que semeia vai ter mais sementes para semear. Amém? A semeadura, portanto, é o instrumento para que o propósito da semente se cumpra. Por quê? Porque se a semente não for lançada, ela morre. A segunda reflexão que eu quero fazer aqui sobre toda essa visão da agricultura é sobre o território da semente. Você sabia que você foi criado para determinados ambientes? Por exemplo, quantos aqui precisam de oxigênio para viver? Quantos respiram todo dia? Diga assim: peixes foram criados para a água. Pássaros foram criados para o céu. Digo, o ser humano foi criado para respirar. Diga, sementes foram criadas para ser lançadas no solo. Uma semente só se transforma numa árvore com frutos no solo. Na saca, ela não muda. Na mão do semeador, ela não muda. Na prateleira, ela não muda. Mas no solo, ela vai ser extraordinária, porque o DNA dela é extraordinário. Mas para que este DNA entre em transformação, precisa do solo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você é uma semente. Tudo que você tem são sementes. Você precisa descobrir o solo sobre o qual você vai semear. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? O solo é fundamental. Quando eu cresci, eu queria ser músico. Meu pai entrou em guerra comigo e falou: músico você não vai ser. Aí eu decidi que eu ia ser engenheiro. Querido, se eu fosse engenheiro, as casas iam cair. Simplesmente iam cair. Porque Deus me fez para ser pastor. Então,
como semente, pastor, eu caí no solo do Evangelho de Deus e eu frutifiquei. E hoje o Senhor me manda dizer para cada pessoa que veio aqui: você é uma semente extraordinária. Você não tem nem ideia do que você vai se tornar, mas você vai cair no solo da graça de Deus, do reino de Deus, e vai frutificar. Amém? Mas é muito importante que você saiba, diga assim: o solo é um lugar de morte. João capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Tem muita gente aqui que está morrendo, e morrer não é agradável. Eu não vejo ninguém ouvir uma mensagem, até dizer glória a Deus, começar a falar em língua. Quando a gente fala assim: olha, Deus vai te dar uma colheita extraordinária, a turma pula, fala em línguas. Mas como é que você vai chegar a dar fruto? Não pensa que você vai fechar os olhos e ficar. Até lá, você vai ter que ser lançado. E às vezes, você vai por bem, às vezes não vai por bem. Mas você que é amado de Deus, Deus vai te lançar no solo, e você pode estar pronto para morrer. Porque a morte é o primeiro estágio da transformação que Deus tem na tua vida. Quantos aqui estão vivendo um momento de morte na sua vida? Pode ser uma guerra pessoal, um problema familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser uma guerra interior, uma depressão, sei lá, uma enfermidade. Mas isso não é o fim. Você ainda é uma semente que vai dar muitos frutos. E o Senhor me manda te dizer que eu não terminei a obra que eu comecei na tua vida. Você ainda vai dar muitas risadas e se lembrar daquilo que Deus fez. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. O solo é um lugar de metamorfose. Como eu disse, a semente na mão do semeador, ela nunca vai se transformar. Na saca ou no armazém, ela nunca vai se transformar. Mas no momento que ela cai no solo, ela começa a mudar. As nossas experiências de vida são o solo no qual Deus nos lançou. Às vezes você passa por uma situação horrorosa, você fala: meu Deus, o que Deus permitiu? Deus está te transformando numa pessoa melhor. Quando eu era jovem, eu sempre amei muito a Jesus. Sempre fui muito sério com a palavra, mas eu era bravo. Imagina um indivíduo bravo. Era esse aqui. Eu, pastor já, o Celso me conheceu. Eu já saía do carro para brigar com os outros. O camarada me fechou, eu saí correndo atrás dele. A Érica tinha trauma. A Lília falava: que coisa é essa? Você é testemunho de pastor? Até um dia que eu estava com um discípulo meu, fui almoçar com ele, falei para Deus: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, eu estou bem. Voltando para a igreja, um camarada me fecha. Acho que eu que fechei ele, na verdade. E o camarada fez aquele dedo que a gente não gosta de receber, né? Fiquei doido. Fui atrás dele. Coitado, parou num sinal vermelho. Não sabia o que aconteceu. Parei do lado dele. Falava: baixa o vidro, baixa o vidro. Isso faz tempo, tá? Ele baixou o vidro e falou assim: sai daí agora que eu vou te dar uma surra. E o camarada nem olhava para o lado. Tá com medo, seu galinha? Pastor. Quando eu olhei para o lado, minha ovelha está com o olho desse tamanho. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. E naquele dia, eu pedi perdão para ele. Eu falei: olha,
essa situação de humilhação que eu estou passando aqui, nunca mais vai acontecer na minha vida. O camarada pode bater na minha cara, mas eu não vou revidar. Passei por todas as provas e venci. Um dia desse eu estava com uma reunião de discípulos, e um dos meus discípulos falou assim, acho que Israel ouviu, falou assim: ah, pastor, mas a pastora bate e você assopra. Eu falei: como é que é? Ah, a pastora bate e você assopra. Eu falei: eu assopro. Naquele momento eu vi o que Deus tinha feito na minha vida. Eu já não transparecia mais aquele indivíduo bravo, mas eu transparecia o indivíduo manso. Para isso eu tive que morrer. Deus fez com que eu passasse por muitas circunstâncias, onde eu estava com a mão atada, e eu tive que deixar Deus agir. Eu quero dizer para você hoje, querido, se você está vivendo algum momento de morte, glorifique a Deus, que você não vai ficar no solo. A semente tem que morrer no solo, mas ela vai crescer para um grande propósito, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, aplauda mais. O Senhor merece toda a nossa expressão de louvor. A gente é transformado no solo que Deus coloca a gente. Eu só tenho um filho, então eu não tenho parâmetro para comparar. Mas quem tem mais de um filho, o Celso, por exemplo, tem 2. Quem que ali é mais bravo? A Mariana é o Caio, né? Com certeza, eu lembro dele. O filho mais duro, ele tem que apanhar mais. Se não apanha do pai, apanha da vida. Cutuca o teu irmão do lado e fala assim: você não quer apanhar? Obedece a Deus, porque quando a gente obedece a Deus, olha, só tem 2 maneiras de se aprender na vida. Presta atenção que isso aqui é revelação. Só tem 2 maneiras de se aprender na vida. Uma é através do mentor, outra é através da disciplina. Quem aprende com o mentor não precisa passar pelo erro, não precisa ter as consequências do erro. Mas de uma coisa eu quero te dizer: você é uma semente maravilhosa, foi Deus que te fez. E se Deus te fez uma semente maravilhosa, quer dizer que o propósito dele é fazer de você um fruto maravilhoso, uma colheita maravilhosa, mas vai ter que morrer. E quando a gente passa pela morte, Deus começa a nos transformar em pessoas melhores. Aquela sementinha, ela se abre, um pequeno ramo, um fitos no grego, uma plantinha começa a crescer. Está debaixo da terra, está debaixo de pressão, não tem a luz do sol para fazer a fotossíntese, mas de repente ela atravessa e vê o mundo exterior. E o Senhor me manda dizer: vocês, muitos aqui, já estão atravessando, outros ainda não, porque nesta sementeira aqui tem semente de todo tipo. Tem aquela que ainda não saiu da mão do Criador, tem aquela que já foi lançada e está morrendo, tem a outra que já começou a dar fruto. Mas o que o Senhor está te dizendo é que este lugar será um lugar de uma colheita extraordinária de vida. Pode crer em nome de Jesus nessa palavra profética que eu libero sobre a sua vida. Terceira característica do solo, que o solo é um lugar de provisão. É no solo que tem os sais minerais, é no solo que tem a água, é no solo que tem o calor, é no solo que tem tudo que a semente precisa para crescer. Então, ainda que você possa estar... Nós estamos vivendo num momento de muita aridez econômica, moral, espiritual, psicológica. O Brasil está desesperado, não tem para onde ir. Vejam os líderes que estão aí, não sobra um. Eu quero dizer para você que é neste solo que Deus vai florescer a igreja, porque é nesse solo que Ele vai prosperar quando todo mundo está quebrando, é nesse solo que Ele vai trazer alegria, salvação. Então, se você não tem alguém na tua família que não se converteu, se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai trair essa pessoa para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio.
O solo é o lugar onde a semente desenvolve para o seu potencial. Eu cresci ouvindo de todo mundo ao meu redor: esse menino vai ser um doido. Porque eu era uma criança, desde pequeno, muito problemática. Até que uma pessoa um dia, morava no meu prédio, amiga da minha mãe, me convidou para ir para um acampamento. Eu tinha 19 anos, acampamento de carnaval. Eu falei: de crente? Mas de jeito nenhum. Vocês conheceram o Henrique, né? O Henrique Garcia, ele é filho da Eliana. Eliana me conheceu, a gente era bem jovenzinho. E eu ficava com meu violão lá tocando, né? Jogando um lero nas meninas. E a Eliana toda certinha, crente. E ela chegava lá, eu chamava a Eliana, eu falava para os meus amigos: ela é convertida para Deus, eu vou convertê-la para o mundo. Quanto vocês querem apostar? Desse jeito. E ela vinha com aquele jeitinho, falava: você canta? Aí cantava um hino para mim. Eu falava: para com isso, meu. Ela falava: um dia você vai ser pastor. Eu falava: um dia você vai ser uma bailarina. Qual profecia que teve mais poder? Eu sou pastor dela agora. Agora eu digo para ela: me aguenta, porque você que profetizou. Mas essa mulher me convidou para ir para o acampamento. E naquele dia eu cheguei, tinha 800 jovens. Eu fui tocado por Deus. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu voltei para casa, o meu pai, que eu não falava há 4 anos, eu chamei meu pai, pedi perdão a ele e o beijei. Falei: pai, hoje o senhor tem um novo filho. Ele não falou nem A, nem B, nem C, nem D. Ficou 8 meses quieto, só me observando. Um dia ele me chama no quarto dele e falou: filho, vem cá. Eu falei: pois não, pai. Eu quero Deus que você tem. Eu falei: mas o que aconteceu? O que aconteceu? Que eu tinha um filho que era um demônio. Agora esse filho que eu tenho só me dá amor, só me dá alegria. Eu quero esse Deus, porque se ele mudou você, eu quero que ele mude a minha vida. Aí eu orei com ele, aceitou Jesus. Ele falou: eu quero que você me batize. Eu falei: pai, mas eu não sou pastor. Ele falou: mas vai ser. O mesmo pai que dizia: esse menino vai virar um bandido, profetizou que eu ia ser pastor. Sabe quem foi a primeira pessoa que eu batizei? Meu pai. Eu quero profetizar na tua história que tudo aquilo que o diabo tem declarado de ruim na tua vida não é o que Deus projetou para você. Você é uma semente que tem um DNA de glória e de honra para Deus. Agora, tem que ser lançado. O seu pastor está dando desafios, aceite os desafios, porque não importa qual seja o solo, Deus vai usar esse solo, não só para que você abençoe o reino, mas para que você se torne aquilo para o qual Deus te planejou. Amém? Eu quero dizer também que há vários tipos de sementes, como eu já apresentei. Você sabia que, será que tem aqui, que eu posso falar de coisas de pessoas adultas? Você sabe o que a palavra sêmen ou a palavra esperma significa? Esperma vem do grego semente. Sêmen vem do latim semente. Cutuca a pessoa ao teu lado e diga assim: mesmo que teu pai e tua mãe pareçam santinhos, para você nascer, ele teve que semear. Sim ou não? O solo onde caiu a semente dele é o óvulo. Não é isso? Acho que o céu está muito alegre naquele dia, né? Porque foi logo 2. Nós somos resultado de uma semeadura. Se não houver semeadura, isso é tão sério, que vocês sabem que há uma palavra que hoje é usada largamente, até tecnicamente, que chama onanismo. Onanismo diz respeito à masturbação.
Agora, de onde vem isso? Vem de um homem na Bíblia que chamava Onã, que deveria suscitar descendência para uma mulher, e ao invés de fazer isso, ele tinha relação com ela e jogava o seu sêmen na terra. O sêmen foi feito para que um dia o homem, na sua maturidade, escolha uma mulher com quem ele vai viver a sua vida inteira, e eles possam juntos produzir frutos, frutos para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Você é uma semente, mas a sua fé é uma semente, os seus dons são sementes, as suas ações são sementes, as suas ofertas são sementes. Aprenda isso. Quanto mais generoso você for no semear, mais colheita você terá na vida. Eu e a Lilian, a gente tem sempre uma combinação. Toda vez que a gente tem um desafio, a gente ora a Deus e pergunta: quanto é que é para dar, Senhor? E a gente combinou o seguinte: os dois têm que concordar. Geralmente o que ela pensa é muito maior do que eu penso. Mas eu aprendi com a minha mulher uma coisa: quanto mais você semeia, mais você colhe. Nós, desde o início da nossa vida, mesmo quando éramos muito pobres, no início da igreja, eu não tinha dinheiro para chegar até o meio do mês. Eu tinha 2 calças e umas 4 cuecas. Eu tinha uma calça azul e uma preta. Um domingo era azul, outro domingo era preta. Eu tinha que escolher se eu comprava comida ou se eu pagava imposto. Mesmo nessa época, eu nunca vendi nada que eu tinha. Eu dava. E Deus foi abençoando. Eu quero dizer algo para essa igreja. Vocês querem romper? Quantos aqui querem viver no sobrenatural? Meu irmão, sobrenatural é a atmosfera de Deus. O homem foi criado para o Éden. E o Éden é o lugar do sobrenatural. O homem decidiu que o Éden não era bom, porque ele rompeu com Deus, e aí viveu num mundo de maldição. Agora, quando a igreja aceita Jesus, o Éden está vindo para o coração do homem, porque a presença de Deus na tua vida faz você andar em fé, e de fé em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito, amém? Então seja generoso em tudo na sua vida, no amor, no trabalho, no cuidado, na fé. A minha mulher é meio doida às vezes. Ela vem e fala umas coisas, eu falo: ai, Senhor da glória. Mas eu comecei a aprender com ela. Eu vou dar um testemunho aqui rápido, que eu contei para o pastor Klaus. Durante 6 anos, nós oramos a Deus por um lugar novo. Eu não achava. Todo lugar que eu ia não tinha como, ou era ruim, ou então era muito caro, não tinha como. De repente surgiu um lugar, que é onde nós estamos hoje, extraordinário. Mas o valor era exorbitante. Não vou nem dizer aqui, porque não importa. Mas era exorbitante. Todo mundo falando: temos que ir, porque quando eu entrei no lugar, o Espírito de Deus falou assim: é aqui. Só que eram 2 galpões de 3 mil metros cada um, e mais uma parte que tem uns 1.000 metros de construção. Quando eu entrei naquele lugar, o Espírito falou: é aqui. Já deu a ordem: semeie, você é o líder. Só que quando eu fui perguntar para o camarada o preço, não dava nem para começar a pensar. E todo mundo: não, vamos. Aí eu peguei e falei: bom, Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou. Fiz uma viagem, fiquei 1 semana nos Estados Unidos, orando, jejuando. Eu falei: o Senhor precisa falar comigo claro no meu coração. No último dia da semana, eu levantei de manhã, liguei a televisão, estava um pastor chamado Joel Austin pregando. E era 7 da manhã, eu estava mexendo no meu Facebook ali, nem fiquei ouvindo muito o que ele estava falando. Mas de repente, ele começou a falar umas coisas interessantes. Eu falei: opa. Aí parei para ouvir. E eu orei assim: Senhor, se o Senhor quer falar comigo, usa esse homem aí. E eu quero que o Senhor diga assim: ó, você que é pastor de uma igreja,
que está precisando mudar para um lugar maior, que está com medo por causa do dinheiro, pode ir que Deus vai te abençoar. 2 minutos depois ele falou: irmãos, eu quero contar um testemunho aqui. Tem um pastor amigo meu, que a igreja dele está crescendo muito, e ele precisava sair, mas por causa da crise, ele estava com medo. E aí surgiu uma loja de como é que chama? Um mall, um shopping center, que estava saindo de um lugar, e ele alugou o lugar pela metade do que valia, do que o antigo inquilino pagava. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. Falei: obrigado, Senhor, o Senhor falou, agora eu vou. Mas eu vou pegar a palavra inteira. Quando eu voltei, sentamos para conversar com os mofarrés. O camarada pedia 2x, eu falou 2x, porque Deus falou que é metade. O camarada queria 1 ano de fiança bancária, falei: não dou. O camarada queria 3 aluguéis, falei: não pago. A advogada do dono falou: você está louco, né? Você está pedindo. Eu falei: e o fiador? Eu tenho um fiador de 80 anos. Para um contrato de 20. E a mulher falou: você vai dar um fiador de 80 anos para um contrato de 20? Eu falei: é. Você quer pagar metade do que ele está pedindo? Eu falei: é. Aí todo mundo da igreja: pastor, vamos negociar 50%. Eu falei: não pago 1 centavo a mais e nem menos. Se ele falar que quer pagar menos, quer cobrar menos, eu não vou cobrar menos, porque Deus me falou que vai ser assim. E Deus mudou o coração dele. Nunca tinha nem sentado para falar com um pastor, nunca alugou nada para uma igreja. Eu quero dizer na tua vida, eu quero dizer para essa igreja, eu quero liberar uma palavra profética para essa igreja, que vocês vão viver o sobrenatural. Agora, Klaus, saiba de uma coisa: você vai ter ovelhas aqui que vão se lançar com tudo. Essas vão viver o extraordinário. Outras vão lançar menos, vão colher menos. Se você crer, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: eu não sei você, mas eu estou disposto a ser sobrenatural, a andar no sobrenatural, a viver no sobrenatural. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. No texto que eu li de Mateus, capítulo 13, o contexto ali, qual é a semeadura que Jesus tinha em mente? Naquele caso, a semeadura que ele tinha em mente era a pregação do Evangelho. E ele diz claramente que o semeador saiu a semear. E que quando ele semeia, a semeia caiu em solos diferentes. Diga para a pessoa do teu lado: existem solos diferentes. Uma boa colheita não depende só da qualidade da semente, depende da qualidade do solo também. Se você planta uma semente boa num solo ruim, não vai dar certo. O solo tem que ser adequado, ele tem que ter o pH adequado, ele tem que ter a temperatura daquele lugar tem que ser adequada, porque cada semente, cada cultura tem as suas características, as suas idiosincrasias. Então, a Bíblia diz que a primeira caiu na beira do caminho. Diga assim: beira do caminho. É lugar onde é que a semente é comida. Os pássaros vêm e levam embora. Se a tua vida for lançada só em coisas que podem ser assemelhadas à beira do caminho, você nunca vai virar um bom fruto. Mas o reino de Deus, como diz a própria parábola, é o solo bom, é o solo fértil. Começa com o seu coração, mas não é só o seu coração. Porque você junto com mais alguém, você com alguém, você é um terreninho. Mas uma igreja como essa aqui já é um latifúndio.
Uma igreja como essa é uma igreja para ter colheita extraordinária. Vocês já estão com, sei lá, 1.200 pessoas. Saiba que aí existe uma sementeira para ganhar esse bairro inteiro, para transformar a nação brasileira. E eu quero dizer para você, o Brasil vai ser transformado pela palavra de Deus, e a igreja de Jesus vai tomar esse país aqui. Você crê nisso? Você diga: eu estou pronto, Senhor, eu estou disposto, Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, glorifica a Deus, se expresse. A quarta reflexão que eu quero fazer é o destino da semente. Na parábola que nós lemos, Jesus ele vai citando os solos, né? Primeiro ele fala da beira do caminho, depois ele fala do solo que era pedregoso e portanto tinha uma camada fina de terra. A semente logo nasce, mas ela não pode aprofundar raízes, então morre. Depois fala do solo que tinha muitos espinhos, e por causa dos espinhos, que são as lutas da vida, a semente cresceu, mas foi sufocada. E por último fala da semente que cai no bom solo. Quando Jesus fala sobre isso, essa deu bons frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Por que Jesus não falou a 30, a 60 e a 100? Alguém pode me explicar? É simples. Porque o propósito de Deus é 100 por um. O propósito de Deus não é 60 e nem 30, é 100. Você é uma excelente semente. O diabo pode ter usado muita gente na sua vida para dizer que você não é. Talvez os seus pais, sua família, teus amigos, na escola. Na vida, as pessoas fazem isso, criticam. Eu nunca vi bando de meninos, ao invés de fazer bullying, falar: vamos encorajar aquele menino lá. Isso é tão sério, tão sério. Eu como disse para vocês, eu fui um jovem muito traquina. Eu estudei no Colégio Batista, e tinha uma jovem, uma menina, que ela usava um lenço de lavadeira, sabe? E toda vez, eu tinha uns 13 anos, toda vez que ela ia subindo, ela passava no recreio, né, na época eu falava: oba, oba, oba. A primeira vez ela veio toda assim: nossa, ele está me paquerando. Ô bagulho. Os meus amigos: ele é o tal, ele é o líder. Muitos anos mais tarde, eu estou recebendo para jantar na minha casa o líder que fazia a filmagem do meu programa de televisão que eu tinha na época. Adivinha quem era a esposa dele? Não, e ela era irmã de um grande amigo meu. E eu, puxa, que alegria ter vocês aqui bem quietinho ali. Espero que ela não lembre daquilo. Deu meia hora, ela trouxe à tona a conversa. Você sabia que eu tive que fazer muita terapia por causa daquilo que você fez comigo? Eu era uma semente boa, mas que por uma série de razões, cresci numa cidade pequena, onde o rico estudava com o pobre. E meu pai perdeu tudo. Eu morava numa casa que chovia mais dentro do que fora. Não estou brincando. Quando vinha tempestade, eram 16 baldes na casa. Eu aprendi desde cedo uma coisa: para eu sobreviver, eu vou ter que gritar mais alto do que as pessoas. Só que toda vez que você fere, você é ferido também. E eu cresci com essa coisa. As pessoas me respeitam se eu gritar mais alto. Mas quando Jesus me salvou, Ele foi transformando a minha vida. Só teve um jeito de restaurar isso: eu dizer: olha, você era uma menina linda, eu te diminuía porque na verdade eu queria te namorar.
É mesmo? É mesmo. Ficou curada. Acabou o problema. Pedi perdão, falei, você é uma pessoa extraordinária. Você já era de Jesus, já era luz, eu era trevas. Deus transforma a nossa vida. Eu quero declarar, quero profetizar em nome de Jesus. Sinto uma unção tremenda que Deus vai transformar vidas hoje. Vai mudar corações hoje, vai quebrar grilhões hoje, porque Deus tem uma obra extraordinária para fazer na tua vida. Quantos querem ser transformados por Deus? Diga, eu quero. Então diga, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou uma semente boa, e o meu coração é um solo bom, e na minha vida, o Senhor produzirá muitos frutos. Diga, eu escolho o 100. Eu não quero 60 e nem o 30, eu quero 100 por 1. Aleluia, aleluia. Se expresse, glorifique a Deus. O diabo quer te destruir, mas Deus vai fazer algo lindo na tua vida. Eu quero terminar essa palavra lendo o Salmo 126 com vocês. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E o Senhor me manda de dizer que você está plantado em terra boa, e que Ele vai restaurar a tua vida. Você vai ter que passar pelo processo de morte, vai, mas Ele já está restaurando a tua vida. E o Senhor me manda dizer que hoje você que está vivendo nesse momento difícil da tua história, que vai chegar um momento que Deus vai botar a mão na tua causa, e você vai ficar que nem um bobo, como quem sonha. E a Bíblia diz, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Amém? Quantos creem, digam aleluia, glória a Deus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu vou pedir para você abraçar a pessoa que está do teu lado. Diga, querido, Deus é bom. Diga, Deus vai fazer coisas com você que você nem sonha ainda. Vai ser muito melhor do que você imagina. Amém? Hoje, quando a gente entra no templo novo, a gente olha um para o outro e fala assim, vocês imaginavam isso? Eu falo diante de Deus, eu queria uma coisa 10% daquilo, mas Deus faz muito além do que a gente pede ou pensa. Sabe o que Deus quer da tua vida, meu querido? Quer o seu coração. Sabe o que Deus quer da tua vida? Que você ame a Jesus. Eu falo para Deus, Deus, eu te amo tanto. Eu falo para Jesus, não tem nada que me faz chorar, a não ser a presença de Deus. Por quê? Porque eu olho para a minha vida, eu olho para tudo que profetizaram sobre a minha vida, e eu falo, meu Deus, se eu fosse o que eles profetizaram, eu não seria ninguém. Mas o Senhor me amou, e o Senhor me transformou. Eu tive que morrer, mas o Senhor fez com que eu crescesse, para reverdecer para a glória do teu nome. E eu profetizo isso sobre esta igreja aqui. Vocês sabem, né, que Kyrios, o que representa? Mas não é qualquer Senhor. No Novo Testamento, Kyrios é o Senhor. Pastor Klaus, essa igreja é dele. Você só está no comando das coisas terrenas aqui. Mas a igreja é dele, o interesse é dele. Se Ele deu o desafio, Ele vai dar a semente, Ele vai aumentar a sementeira, Ele vai mandar gente aqui doente, gente endemoniada, Ele vai mandar gente aqui que precisa ser liberta, porque Ele ama estas vidas, e elas virão aqui, e Deus está dizendo que Ele está largando as tendas, porque Ele vai aumentar a sementeira, e vocês vão ficar como quem sonha.
Olha o que o texto continua dizendo, no verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí ele diz: restaura, Senhor. Diga: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E aí, esse é o versículo sobre o qual eu quero falar e terminar essa palavra. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Diga: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. E o último verso diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero perguntar para vocês: até quando esperar? Diga assim: até agora. Porque o texto prometeu que você vai sair andando. Diga: andando. Andando, diga: andando é ação. Diga: andando é ação. Diga: andando é obediência. Diga: andando é progresso. Andando e chorando, porque em alguns momentos vai doer, vai chorar, vai morrer, mas ele diz: com júbilo colherão os feixes. E o Senhor me manda dizer que os seus feixes serão abundantes, extraordinários. Deus vai dar não só para a tua vida e para a tua família, Deus vai dar para que sobeje, para que você partilhe, Deus em todos os sentidos. Mas entenda algo: a hora é agora. Se a semente estiver na tua mão, ela vai morrer. Quando Deus falou para Davi, porque Davi queria construir o templo a Deus, e Deus falou: não vai ser você, que você derramou muito sangue, mas vai ser teu filho. Ele ficou na dele: tá bom, ele que se lixe, quando chegar a vez dele, ele faz a obra. Na hora, ele já lançou o desafio. E Davi amava tanto a Deus, que as pessoas começaram a dar. Quando Deus levanta um pastor, ele é homem como eu, como vocês, mas ele está debaixo de uma autoridade. E entenda uma coisa: quem resiste à autoridade resiste a Deus, e quem obedece à autoridade, Deus prospera o caminho. Então eu quero fazer um desafio nessa igreja, porque eu estou sentindo uma unção extraordinária, e eu quero abençoar a tua vida. Se você hoje quer ser uma semente lançada no solo, fica de pé do teu lugar.